Então, sobre esse estudo da Tendências Consultoria, que estima que 50,1% dos domicílios brasileiros tiveram uma renda superior a R$ 3.400. O que isso significa? Essa renda registrada em 2024. Significa o seguinte, que quem está dentro dessa faixa salarial, a gente está falando aqui de domicílios, né, de família, pertence às classes A, B e C, tá? A, B e C, fica fora a classe D. É a primeira vez desde 2015 que acontece, ou seja, a maioria dos domicílios com o que se pode chamar de uma classe média. A classe C, ela tem uma faixa salarial aí entre R$ 3.400 e R$ 8.100, que é a que tem hoje a maior predominância desde 2020, o ano da pandemia. A classe B seria aquela que está situada entre R$ 8.100 e R$ 25.200, essa porcentagem elevada desde 2014, e a classe A acima de R$ 25.200. Então, meu amigo, se você ganha até R$ 8.100, baixa a bola que você é da classe C. Se ganha entre R$ 8.100 e R$ 25.200, é classe B. E classe A, somente R$ 25.200. E é que tinha gente criticando aquela história de taxar os super ricos, que não está nem dentro daqui, né, Merlong? Está totalmente fora, mas a gente tinha brasileiro, enfim. Mas é uma boa notícia, claro que é uma boa notícia, e eu fiz essa brincadeira para baixar a bola, porque tem muita confusão no Brasil sobre o que é classe média, o que é classe B, C, e a gente vai explicar para você qual é a importância dessa estatística. Eu acho que isso é que, de fato, o interesse que motivou o nosso convite ao deputado federal Merlong Solano, que é economista, é o deputado federal do PT, conversa com a gente a partir de agora. Oi, Merlong, primeiro, muito obrigada pela sua presença, sei que você é ouvinte do programa e sempre participa com a gente, mas online. Hoje, devido ao recesso, nós temos a sorte de tê-lo aqui no estúdio. Bom dia, detalha para nós o que significa isso, ter mais gente dentro dessa classe média do que nas faixas aquelas de menor rendimento mensal. Bom dia, Cíntia, bom dia, ouvintes e também telespectadores do Notícias do Dia aqui com a Cíntia Lages. Olha, significa, em primeiro lugar, isso que você já falou, mais famílias numa faixa de renda mais elevadas, a partir de R$ 3.400 para cima, até R$ 8.100 na classe C, que é a classe... A economia, junto com a sociologia, elas dividem as classes em 5 categorias pela faixa de renda. Classe E, de menor renda, em torno de um salário mínimo. Classe D, até R$ 3.400. Classe C, de R$ 3.400 a R$ 8.100. Classe B, como você falou, entre R$ 8.100 e R$ 25.200. E a classe A, uma pequena quantidade de famílias brasileiras que ganham acima de 25 mil reais por mês. Então o Brasil sempre se caracterizou por ter uma pirâmide muito concentrada, uma base grande, ou seja, lá na classe E, muitas famílias ganhando em torno do salário mínimo, um pouco mais, um pouco menos do que o salário mínimo, uma classe média reduzida e uma classe B e A ainda mais reduzida, sobretudo no caso da classe A. Então, o que a gente percebe é que até 2015 houve um movimento no Brasil no sentido de aumentar a renda das famílias da classe C. Significa dizer que houve uma ascensão social. Famílias conseguiram ter mais renda, foram saindo da classe E para a classe D, da classe D para a classe C. Essa ascensão social foi clara. A partir de 2016, que coincide com a saída da presidente Dilma do governo e a entrada do Temer depois do Bolsonaro, houve um retorno ao padrão antigo de aumento da pobreza, portanto, uma redução do tamanho da classe média. Quer dizer, mais famílias voltaram para a classe D e classe E. E agora... Inclusive com o Brasil voltando ao mapa da fome. Inclusive com o nosso país voltando ao mapa da fome, em 2022 chegando a 33 milhões de pessoas na situação de fome. E agora voltamos à tendência de melhoria do padrão de distribuição de renda. Com 2023 e 2024 com o Lula, mais uma vez o Brasil volta a ter mais de 50% das famílias
com renda superior a R$ 3.400, portanto, começando na classe C e chegando até a classe B e a classe A. Então, é um movimento muito bom, porque para a saúde de uma sociedade, quanto mais a classe média for grande, melhor, que significa uma diminuição das desigualdades. E a gente tem, portanto, a maioria de nós está, né, dentro dessa faixa aí. Como o Melão falou, é um percentual muito pequeno de brasileiros que ganha acima de 25 mil. Muitíssimo pequeno. E dentro desse percentual, Cíntia, de quem ganha mais de 25 mil reais, há dentro desse segmento também uma concentração. Porque o percentual que você pega 25 mil reais, tem professor universitário no Brasil ganhando 25 mil reais. O pessoal que tem dedicação exclusiva e é professor associado na UFP, chega a este padrão salarial. Mas aqui dentro você tem gente que ganha 200, tem gente que ganha 300 mil, que eu estou falando. Então, mesmo dentro desse segmento, quando você vai chegar na cúpula, não chega a 0,2% das famílias brasileiras com, de fato, altíssimos padrões de renda. Por isso que a gente fala muito em desigualdade. Desigualdade Brasil, extrema. Né? Que é um percentual pequeno de pessoas. Inclusive quem paga menos imposto, quanto mais você ganha, é uma coisa muito desigual no Brasil. Mas o que isso significa, né, no seu ponto de vista? Por que a gente está voltando a mexer? Essa curva está mexendo novamente? Importante, muito importante isso, Cíntia. Os fatores que explicam essa mudança de tendência. Sim. Primeiro, o crescimento da economia, acima do esperado, acima do ceticismo, que é um ceticismo político, no meu modo de ver, dos agentes do mercado, chamado mercado, que sempre estimaram que a nossa economia ia ficar patinando, estimando o crescimento do PIB de 0,8%, nosso PIB está crescendo acima de 3% desde que o Lula chegou na presidência. Em segundo lugar, o crescimento do nível de emprego. Nós estamos no menor percentual de desemprego, 6% o desemprego no Brasil, portanto aumenta o número de empregados por família, com isso aumenta a renda da família. Em terceiro lugar, Cíntia, eu quero destacar a questão de vários outros programas que tiveram impacto sobre o crescimento da economia e, portanto, terminam gerando melhoria na renda das famílias, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo acima da inflação, que, aliás, eu tive a felicidade de ter sido relator da medida provisória que retomou essa política. No governo Bolsonaro, o salário mínimo era reajustado apenas pela inflação. Com o governo Lula, voltou o reajuste da inflação, mais o crescimento da economia. Isso aumenta a renda do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil, Cíntia, influencia a vida diretamente de cerca de 60 milhões de pessoas. São os assalariados de carteira assinada que recebem o salário mínimo, são os aposentados, a maioria, os pensionistas, os beneficiários de programas sociais como o BPC, como o abono salarial, como o seguro-defesa dos pescadores. Então, é uma quantidade enorme, cerca de 60 milhões de pessoas têm suas rendas vinculadas ao salário mínimo. E quando o salário mínimo aumenta acima da inflação, elas se beneficiam. Sim. E outros setores que ganham um pouco acima da inflação terminam também sendo beneficiados. Por exemplo, um comerciário que ganha o salário mínimo mais alguma coisa. Se o salário mínimo cresce, tem que crescer o dele, porque senão vai haver uma redução no padrão daquela categoria profissional e uma reação do sindicato, o que termina fazendo um ambiente mais propício a uma negociação coletiva mais favorável aos trabalhadores. O resultado é que, quando se adota um aumento real do salário mínimo, outros segmentos que ganham acima do salário mínimo também conquistam aumentos maiores, e tudo isso junto explica o crescimento da nossa classe média. Por que a gente, diante de um cenário como esse, e toda hora nós acompanhamos entrevistas de especialistas que uns falam, por exemplo, hoje acabei de ver o CEO de uma grande loja aí de departamento dizer, olha, o país não está tão mal, assim como estão dizendo. Eu vi isso aí, da Renner, né? Da Renner, isso mesmo. Estava em dúvida sobre qual era. Aí, por outro lado, às vezes você tem, olha, o país precisa de um cavalo de pau para poder melhorar a situação do governo. Nós temos uma guerra de narrativa sobre esse momento do Brasil, né? Ontem a gente voltou a ter divulgação de PIB um pouquinho maior do que o esperado, 0,1, mas de qualquer maneira é maior do que o esperado.
E o brasileiro ele fica no meio, sem saber muito bem como é que as coisas estão. Pois é, há um problema real, Cíntia, e há uma guerra de narrativa. Uhum. Qual é o problema real? O nosso déficit público já está há muitos anos negativo. Nós estamos com 10 anos de déficit primário, ou seja, com o governo arrecadando menos do que o que gasta nas despesas primárias, aquelas despesas que não incluem os gastos de rolagem da dívida pública, ou seja, não incluem os gastos financeiros. Esse é o problema real. Não dá para sustentar isso indefinidamente. É preciso, de fato, controlar, porque as pessoas que têm muito dinheiro têm o mundo todo a seu dispor para fazer seus investimentos. Elas podem tirar esse dinheiro do Brasil e jogar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, onde as taxas estiverem mais adequadas e onde eles se sentirem também mais seguros. Isso é um dado da economia real. Qual é a guerra de narrativa? A guerra de narrativa é que eles não querem que esse projeto liderado pelo presidente Lula se consolide, porque ele traz consigo a proposta de mudanças estruturais no Brasil, como essa questão da melhoria da distribuição de renda. Então eles terminam fazendo uma narrativa, tipo assim, o governo é gastador demais, desconsiderando que uma parte do que o governo gasta com a sociedade é o que explica esse crescimento da economia acima das expectativas. E deixam de lado, Cíntia, também a informação vital que eu considero, de que o Brasil está fazendo um grande ajuste fiscal. O nosso déficit primário em 2023 foi de quase 2,5% do PIB. Quase 2,3%, melhor dizendo. Foi 2,29% do PIB, isso é muita coisa. Porque o governo Bolsonaro deixou vários calotes para o governo Lula pagar em 2023, como foi o caso, por exemplo, dos precatórios. Isso tudo fez com que em 2023 o déficit primário saltasse para 2,3%. Bom, esse ano você acabou de dizer, o déficit primário já está sendo calculado que em 2024 foi de 0,1% do PIB. Atingindo, portanto, a meta do arcabouço fiscal, que permite um déficit de até 0,25%. Então, o Brasil está fazendo um grande ajuste fiscal. Nenhum país faz um ajuste fiscal de 2% do PIB de um ano para o outro. Nós fizemos. Agora, eles querem mais. Eles queriam que a coisa fosse resolvida no curtíssimo prazo, o problema da dívida pública. Para resolver no curtíssimo prazo, Cíntia, só se a gente fizesse um corte brutal nos gastos dos programas sociais. Tipo assim, desvinculasse, acabasse com o aumento real do salário mínimo. Além disso, que a gente acabasse com a vinculação entre a aposentadoria e o salário mínimo, o que projetaria um futuro tipo Chile, em que com o tempo os aposentados ganhariam menos do que o salário mínimo. E lá é caótica a situação dos idosos. Inclusive, né? Levando ao aumento dos suicídios entre a situação. Os idosos. É conhecida, inclusive há muitos estudos sobre isso, a forma como foi feita lá em relação à Previdência e que massacrou os idosos. Pois então, esse tipo de ajuste rapidíssimo, que é só o neoliberalismo aqui defende, nós não vamos fazer. Então, o que é que a gente quer? Um ajuste gradual. Já fizemos esse passo gigantesco de um déficit primário de 2,3 para 0,1. No ano que vem a gente zera esse déficit primário. Aí, a partir de 2027, começa a ter um superávit primário para que a nossa dívida pública pare de crescer. Isso, de fato, é preciso que o governo projete um cenário de evolução da dívida, que ela se estabilize, parando de crescer e depois começando a diminuir. Entendi. Tá certo. Deputado, muito bem explicado, eu acho que fica bem claro que a gente tem hoje essa guerra de narrativas provocada pela disputa pelo poder. Isso é muito simples. Tem mais uma coisa, Cintia, que você me permitiu, eu queria comentar. Claro, pois não. A alocação, na economia de uma sociedade tão grande quanto a brasileira, a alocação da renda permite acelerar ou não o crescimento. Sim. No Brasil já está provado que quando você aumenta a renda das famílias mais pobres... É uma estratégia, né? É uma estratégia. Você tira aquele dinheiro de algum lugar. Saiu da onde? Saiu do orçamento do governo, uma boa parte. Sim. Botando no bolso das famílias mais pobres, aquilo vira consumo imediato. Consumo popular. Consumo de classe média. Coisas que as empresas brasileiras sabem produzir. Então, o crescimento é rápido.
há um efeito multiplicador imediato quando se consegue adotar algum tipo de política que não seja inflacionária. Portanto, não pode ser com dinheiro fabricado, aquela política, o financiamento dela, tem que ser fruto dos impostos. Há um efeito multiplicador grande quando se consegue fazer programas que aumentam a renda das famílias mais pobres, porque essas famílias têm um padrão de subconsumo. E tendo mais renda, elas passam a aumentar o seu consumo, que bate no... completamente à margem, né, da sociedade. Isso. Você não pode nem comprar comida. Né? Então, eu vi uma entrevista do ministro, um depoimento do ministro Wellington Dias, que até rodei aqui, porque eu fiquei realmente muito impactada com o depoimento, que ele disse que encontrou pessoas, e ele tem viajado muito pelo Brasil, como pessoa que é o gestor do Bolsa Família. Ele disse que as pessoas diziam para ele que sonhavam com comida. É uma frase extremamente forte que talvez defina esse sentimento de quem tem fome, né? Sonhar com fome. Porque o momento do sonho, né? A psicanálise diz isso, é aquele momento da projeção do seu inconsciente. Então a pessoa vai dormir com aquilo que mais preocupa ela, que é a falta de alimento. E ela sonha com comida. Só mais uma coisa. Você estava falando da tarifa zero, do transporte público. Sim. Se você pega a tarifa zero, alguém vai ter que pagar, né? Sim, vai sair do orçamento. Vai sair. Aquele dinheiro vai ficar no bolso das famílias pobres que usam. Claro. E vai virar o quê? Comida, remédio, calçado, ventilador. Ou seja, incentiva de imediato o crescimento da economia na cidade, no estado e no país, porque esses produtos terão que ser reabastecidos na rede. Eu não tenho dúvida, Merlong, que a partir de hoje, a partir dessa divulgação e das pessoas perceberem, vai ter muita gente migrando do ônibus e tendo que adaptar o seu trajeto, porque infelizmente a gente tem um trajeto muito pequeno, pouco mais de 13 quilômetros de linha de metrô, e não atende todo mundo. Mas se você vai, por exemplo, do Dirceu para o centro de Teresina, eu acredito muito que as pessoas estão migrando, vão descer ali na estação ferroviária e vão caminhando para resolver suas coisas no centro. Exatamente. Eu acredito que isso vai acontecer, isso é uma tendência do transporte, e a cidade precisa estar atenta, a gestão da cidade precisa estar atenta, porque a cidade ela é em movimento, né? Uma cidade, até hoje, você pega o ônibus porque você não tem alternativa. Isso. A partir do momento que te ofereceram, você vai de graça, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Eu acho que o comércio vai migrar para ali próximo. Quem tiver esperteza, já vai colocar uma farmácia bem lá no cruzamento da Miguel Rosa com a Frei Serafim, se não tiver, porque é inteligente fazer isso. Verdade. Você, né, o transporte migrar, o comércio migrar, que está completamente abandonado no centro de Teresina, migrar para outros locais e se aproximar do metrô. Normalmente é o contrário, né? É o transporte que vai até o serviço. Isso. Mas pode ser o contrário também. Pode. Eu acho que vai acontecer, tem uma tendência. Merlong, muito obrigada. Eu sei que esse é um ano difícil, né, para o governo. Eu estou vendo aqui na agenda do presidente Lula, inclusive se a gente puder colocar aqui na tela, eu abri, só para o Merlong comentar, que a gente já estourou o nosso tempo aqui com ele, mas ainda quero trazer essa informação, que é uma audiência que o presidente Lula tem daqui a pouquinho com o ministro Paulo Pimenta, às 9h30. E há rumores muito fortes de que o Paulo Pimenta vai deixar a Secretaria de Comunicação e será assumida pelo Sidônio, que é o ex-marqueteiro do presidente. Baiano, inclusive Sidônio Pereira, né? Isso, exatamente. O nome dele, e assumiria este cargo, já que é uma área que o governo está muito vulnerável, é a área da comunicação. E ontem havia uma especulação de que o Pimenta seria deslocado para a articulação política e que o Alexandre Padilha, que hoje está nesse cargo e tem muitos problemas no Congresso, inclusive Arthur Lira chegou a pedir a cabeça dele, vai para a saúde. Cairia, portanto, Anísia Trindade. Não vou discutir aqui que o presidente é o Lula, né? Eu acho que é um erro do presidente, mas tudo bem.
Isso, você acha que é real? Vai acontecer assim, nesses moldes? Eu não sei se vai sair tudo isso aí do jeito que você falou. Era o que ontem não era especulação. Mas na área da comunicação precisa ter uma intervenção. Né? Eu acho que isso é pacífico. A gente continua perdendo feio a guerra de narrativa nas redes sociais. O Brasil está bombando em várias áreas. As praias cheias, estádios cheios, restaurantes cheios, lojas cheias, aeroportos. Chegaram agora a 120 milhões de passageiros contra 97 há 2 anos atrás no governo Bolsonaro. Muitos aeroportos novos sendo entregues, aeroportos reformados sendo entregues, como aqui o de Teresina. Aliás, uma ampliação, virou um novo aeroporto. E a gente não consegue ver as pessoas percebendo isso na sua vida. A economia crescendo, o desemprego no menor nível e as pesquisas dizendo que as pessoas estão achando que a economia está no rumo errado. Pois é. Quer dizer, nós não estamos conseguindo explicar à sociedade. Então, alguma coisa tem que ser feita na área da comunicação.